Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E no episódio de hoje, nós vamos entrevistar Nina Taroldi, que é mestre em filosofia pela PUC do Rio, doutora em teoria psicanalítica pela UFRJ e professora da Unirio na disciplina Produção Cultural. O tema de nossa conversa será o seu livro, lançado em 2011 pela editora Civilização Brasileira, Mal-Estar na Civilização, as obrigações do desejo na era da globalização. Primeiramente, Nina, agradeço a sua disponibilidade, agradeço você ter aceito o nosso convite para trazer tanta coisa interessante aí desse livro. Oi, Anderson. Eu que agradeço muito o convite, o interesse e vamos conversar. O Mal-Estar da Civilização foi um livro lançado por Freud no final da década de 20, né? Mais precisamente entre 1929 e 1930. Né? Esse texto, Freud, ele está no volume 21 da edição standard das obras completas, né, da editora Imago, né, da coleção antiga, né, porque hoje já tem aqui uma outra coleção da Companhia das Letras, né, lançamento interessante, traduzido direto do alemão. Então, primeiramente, gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que foi essa obra, Mal-Estar da Civilização, em que contexto ela foi lançada e qual é o que o Freud quer dizer com essa expressão mal-estar da civilização, né? Explique para nossos ouvintes ou contextualize a obra de Freud lançada em 1929. Antes de começar propriamente a falar do livro, eu só queria também contextualizar o livro. Né? O livro eu escrevi para uma coleção que eu organizo, né, para ler Freud, da editora Civilização Brasileira, uma coleção que já tem mais de uma década de vida. Nós já lançamos 19, acabamos de lançar o 19º volume da coleção, e a ideia é comentar textos de Freud sempre pensando no leitor leigo, claro que não só no leigo, mas sobretudo no leitor leigo de Freud. Né? Existe uma tentativa muito clara na coleção de facilitar o acesso, né, da obra de Freud àqueles que não são familiarizados com o campo da psicanálise, nem tampouco com a obra dele. Então, assim, só para contextualizar, que o meu livro é um livro que foi pensado para essa divulgação, e eu confesso que eu usei a minha prerrogativa de organizadora do projeto para escolher o que talvez seja até hoje, eu acho que ainda o livro já foi lançado há algum tempo, né? Mas eu ainda posso dizer que o mal-estar na civilização, ou mal-estar na cultura, aliás, você mencionou, Anderson, a tradução da Companhia das Letras, se não me engano, que é do Paulo César Souza, a maioria das traduções foi ele que fez, mas eu gosto das traduções do Paulo César, mas eu gosto muito também das traduções da LPM, que quase todas elas foram feitas pelo Renato Zwick. Inclusive eu uso no meu livro, se você observar, as referências ao mal-estar na cultura, ele traduz como mal-estar na cultura, do Renato Zwick. E aí eu já faço também uma observação importante em relação à questão da tradução direto do alemão. Né? Você mencionou a edição da Imago. A edição da Imago, ela foi feita do inglês para o português. Isso já é um problema, né? Porque a gente perde muito. Né? A tradução já é em si uma coisa muito complexa, muito difícil, porque
há palavras que realmente a gente não consegue, né? Precisa de uma frase inteira para traduzir, sobretudo de uma língua como o alemão. E essa questão da tradução, digamos, triangulada, né, do inglês do alemão para o inglês, do inglês para o português, ela foi muito deletéria, né, na recepção da obra do Freud no Brasil. Eu fico mais ou menos à vontade para dizer isso, eu estudo alemão há uns 30 anos, comecei ainda na faculdade de filosofia, e até hoje eu continuo estudando o máximo que eu posso. Assim. Então é uma língua com a qual eu tenho uma boa familiaridade. Né? Então eu acho que, inclusive, esse título, né, é o mal-estar na civilização, é o mal-estar na cultura, né, para quem é ligado, né, à discussão da tradução, isso já é uma questão. Mas claro que eu não vou entrar nisso, a entrevista não é sobre isso, mas eu queria deixar claro que no meu livro e no meu trabalho, né, como organizadora da coleção para ler Freud, e também nos cursos que eu eventualmente dou sobre psicanálise, eu sou muito atenta ao que o Paulo César Souza chama de as palavras de Freud. Né? Ele fez até um livro muito bacana, acho que foi a tese de doutorado dele, sobre as palavras de Freud. Eu acho que as palavras de Freud são muito, muito importantes. E a questão das traduções das palavras de Freud é uma questão que cria alguns entendimentos que, na minha visão, não são os melhores, né? Então, vamos lá. Então, vamos voltar para o meu livro e para o livro do Freud. Esse livro, como eu já disse, eu acho que até hoje é o livro da minha vida. Eu acho que ali a gente tem uma lição muito, muito preciosa para entender o que é a cultura, né? O que é aquilo que sinteticamente se sobrepõe à barbárie, à lei do mais forte. Fundamentalmente, o que o Freud nos diz nesse texto é que para viver em cultura, ou seja, para não submeter os outros pela força, ou ser submetido à força dos outros, à força bruta, bem entendido, né, a violência, é preciso renunciar ao prazer imediato, né, à satisfação dos impulsos de uma maneira descontrolada, sem mediação. Isso, para mim, é colocar o ovo em pé, para ser bem direta. Acho que o Freud, ao dizer isso, né, e o Freud, ele não dizia nada sem muita pesquisa, sem muita experiência, né, no caso das observações clínicas, dos textos mais clínicos, ao contrário do que eu chamo da vulgata psicanalítica, né, que tenta rebaixar o Freud a alguém praticamente, desculpa, eu tenho que beber uma aguinha. Ao contrário de uma... Desculpa, Anderson. Ao contrário de quem tenta rebaixar o Freud, né, a um experimentalista puro, né, a um empirista puro, ou a uma espécie de sexólogo, né, o Freud realmente sabia fundamentar muito bem as suas especulações mais audaciosas, né? E o Mal-Estar na Cultura é um texto que segue esse padrão, e eu diria até que o Mal-Estar na Cultura é uma culminação. Ele é a culminação como eu coloco, inclusive, no primeiro capítulo, né, de um percurso que começa muito atrás. Nós já falamos, né, privadamente do Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, né, que é um texto de 1908 que contém em germe, né, essa hipótese de que a cultura é constituída na renúncia tanto a violência de um lado, né, a essa brutalidade que nós tendemos a despejar sobre os outros para satisfazer os nossos impulsos, e ao mesmo tempo uma renúncia
ao prazer sexual direto, sem meditação, não, desculpe, sem mediação. Ato falho é bom, né? Prazer sem meditação é bom. Mas, e também, obviamente, quando eu digo sexual, a gente tem que lembrar que para o Freud o sexual não se reduz de modo algum a uma satisfação genital, né? A uma satisfação sexual ao orgasmo genital, enfim, como diria o Lacan, a um amor médico, né? A um amor higiênico. Não é isso, né? O sexual para Freud é uma coisa muito mais ampla, né? Tudo que dá prazer é sexual, enfim. A sexualidade humana pode encontrar prazer, né, e satisfação de mil maneiras, né? São muito, muito extensas as maneiras de encontrar satisfação. E é justamente por isso que a cultura, todas as culturas, e também acho que os estudos antropológicos que o Freud fez, né, toda a pesquisa que ele fez, por exemplo, para um livro grandioso também chamado Totem e Tabu, de 1913. Sim. Temos Moral Sexual Civilizada, de 1908, depois temos o Totem e Tabu, que também tem uma continuidade tanto com Moral Sexual Civilizada quanto com o Mal-Estar. Depois nós temos Psicologia das Massas e Análise do Eu, em 21, que é atualíssimo, né? Acho que esse texto tinha que ser lido nas escolas, né? Para enfrentar toda essa vaga, né? de extrema-direita que a gente está enfrentando no mundo. E depois a gente tem o Futuro de uma Ilusão. Eu posso estar deixando escapar um ou outro, mas é porque a gente está aqui numa conversa mais informal. Mas eu vejo claramente essa continuidade lá de 1908 até 1930. Sim, claro, desculpe, exatamente, ainda bem que você lembrou, né? Não, mas qual você está falando? Psicologia das Massas e Análise do Eu? Exatamente, Psicologia das Massas. Não, achei que você estivesse lembrando também de um texto que tem uma parte que me impressiona sempre bastante, assim, quando eu leio e releio, que é o ego, o eu e o isso, né? Eu tô usando as traduções, né? Na Imago é o ego e o id, e eu uso o que eu acho que é mais correto em alemão, que é o eu e o isso, né? Quando ele fala, por exemplo, do retorno do recalcado, né? Eu também acho atualíssima essa ideia, né? De como funciona o aparelho psíquico, né? Como a repressão falha, né? O recalque nem sempre fica lá bem recalcadinho e a gente vê volta e meia explosões assim, né, de recalcamento, eu diria, né? São vulcões de recalcamento que a gente tem assistido já tem um tempo assim, na cultura. Mas enfim, acho que eu falei um pouco demais. Não, mas vamos lá, eu vou colocar aqui algumas questões com base no que você já, das reflexões que você já fez, né? É importante, né? Que nossos ouvintes saibam da existência dessa coleção para ler Freud, da civilização brasileira, e eu tenho acompanhado, né, esses lançamentos, né? Como tem alguns títulos, né, de autores como o João Birman, né, por exemplo. E assim, uma coleção de muito valor para aqueles que querem se aproximar da psicanálise, né? Estudantes, por exemplo, né? Que não têm ainda uma leitura muito aprofundada, mas têm curiosidade, então uma maneira de ir se aproximando dos conceitos, tentar entender essa coleção, ela é também uma importante porta de entrada. Você falou do livro, né, da Mal-Estar da Cultura, né, que aparece por demais, né, que é a questão central, né, o custo da modernidade, o que Freud cita, né, a renúncia à satisfação pulsional, né, como um pressuposto ali que assim, é fundamental, estrutural para a constituição do processo civilizatório, como você colocou, né, ali
uma caminhada da barbárie até a civilização, né? Que vai ser esse processo que nos retira do estado da cultura e nos faz ingressar, nos retira do estado de natureza e nos faz ingressar no estado da cultura, né? Também ali um permanente diálogo, né, das vicissitudes, né, desse permanente conflito, o princípio de prazer, o princípio de realidade, e tudo isso parece também, né, estar presente nesses outros textos sociais que você trouxe de Freud, esse texto de 1908, né, Moral Sexual Civilizada e Doença Nervosa Moderna, né, que ele trata, né, dos efeitos das restrições sexuais, do adoecimento e como se constitui a doença nervosa. Embora esse texto ele tenha revisto, né, ele não tenha mantido uma posição de radicalidade muito presente em 1908 nesse texto. Então, agora, né, o seu texto diz as obrigações de desejo na área da globalização. Então, vamos pensar agora, vou lançar questões relacionadas assim, às reflexões do laço social na contemporaneidade e as implicações subjetivas sobre isso. Já que dos tempos de Freud, né, o elemento cultural, né, a formação dos sintomas, né, a gente vê, o mundo mudou, né, as implicações do sujeito com o processo civilizatório agora está num outro lugar, né? Então, no seu livro, né, você também utiliza como uma ponte a obra de Zygmunt Bauman, né, a Mal-Estar na Pós-Modernidade, né? Então, eu lhe pergunto, né, como você vê, né, já que você escreveu, fez reflexões, suas reflexões sobre o mal-estar na civilização, as implicações do sujeito e o seu desejo na contemporaneidade. Olha, Anderson, eu acho que, na verdade, o que o Freud coloca no mal-estar na cultura, na minha visão, ele permanece completamente válido, entende? Assim, por isso que eu botei as obrigações do desejo na era, eu acho que, até inclusive esse título, eu confesso que eu fico um pouco, às vezes, em dúvida, do subtítulo, aliás, né? As obrigações do desejo, né, da globalização, eu fico um pouco em dúvida, às vezes, se eu pudesse, talvez eu mudasse agora, né, passado um tempo, porque eu me lembro que uma grande amiga minha, Sandra Edler, que escreveu um volume maravilhoso na coleção também, Luto e Melancolia, A Sombra do Espetáculo, recomendo aos ouvintes, que realmente é uma pérola a contribuição dela para a coleção. E ela me falou, não, mas é esquisito, né, a obrigação do desejo, que o desejo ele já se impõe, né, você não pode falar de... É esquisito a obrigação do desejo. Aí a gente até debateu na época e eu acabei achando que era importante manter e continuo também achando que vale falar de obrigações do desejo, justamente porque esse termo obrigação remete ao supereu, né? Ao supereu tanto dentro do sujeito, né? Os mandamentos inconscientes, quanto ao supereu da cultura, né? Que é uma coisa que o Bauman analisa muito e outros autores mais contemporâneos também, como Byung-Chul Han e tal. Tem muitos autores que usam, né, essa noção do supereu para estudar justamente o que acontece, quais são, digamos assim, as pressões, né, quais são os pressupostos da cultura contemporânea que causam mal-estar no sujeito. Que o fato e nesse sentido o texto do Freud, na minha visão, permanece completamente atual, que cada cultura vai ter as suas obrigações, né? Cada cultura vai impor ao sujeito obrigações diferentes. As obrigações não são todas iguais, né? Elas são diferentes, elas vão variar, e um livro como Totem e Tabu, por exemplo, mostra como você pegar lá o totemismo nos aborígenes australianos, você vai ver que
as interdições são as mesmas que as nossas até hoje, né? É proibido o incesto, alguma forma de incesto, proibido o parricídio. Isso continua valendo, isso não caducou, né? Incesto e parricídio, que foram muito bem caracterizados não só pela antropologia, mas também pela reflexão freudiana sobre a antropologia da sua época, isso continua valendo. Então, assim, na verdade, eu diria que a gente tem que... eu considero que a reflexão freudiana ela é uma ancoragem absolutamente válida. Nós continuamos... Qual é a nossa questão hoje, 2024? Né? Por que a gente sofre? Porque os nossos desejos continuam sendo vilipendiados, né? Porque o nosso impulso de destruição do outro, apesar de toda a violência óbvia, né, que a gente está vivendo, né, um ressurgimento de guerras brutais, genocidas, e ninguém faz nada. Eu fico sempre me perguntando o que o Freud diria, por exemplo, né, sobre o que está acontecendo agora na Palestina. Né? Eu acho que ele diria, pois é, gente, Thanatos está ganhando, né? Eros perdeu a batalha. E ele é tão bonito, né, no final do Mal-Estar na Cultura, quando ele pergunta, bom, a cultura é uma guerra entre Eros e Thanatos. Quem vai vencer no final? A pergunta do final do texto do Freud permanece válida, né? Não mudou tanto assim. Agora, desculpa, retificando, mudou. Mas o que mudou? Mudou o enunciado das obrigações, o enunciado das pressões, mas não o modo de funcionar. Eu vou dar um exemplo, assim, né, que até me toca muito pessoalmente, a questão do trabalho no capitalismo contemporâneo. Né? O trabalho virou, na minha visão, uma forma de tortura à cultura. Né? Porque você tem uma massa gigantesca de precarizados que não só são precarizados, né? Não tem férias, não tem... o trabalho fica cada vez mais desregulamentado e as pessoas... sei lá, um entregador, né, de comida, ele é um trabalhador explorado, desguarnecido, mas isso não é o pior, né, porque trabalhadores explorados e desguarnecidos a gente tem desde a Revolução Industrial, pelo menos, na verdade desde sempre, né, a gente tem uma história longa de escravidão em várias culturas, então a questão não é essa. O que mudou? Sempre houve exploração, sempre houve escravidão de um jeito ou de outro. O que chama atenção hoje na contemporaneidade? É que, ao invés da cultura tentar efetivamente resolver isso do ponto de vista coletivo, encontrar uma saída que torne a vida social menos brutal, o mundo do trabalho menos torturante, o que se cria? Um discurso do empreendedorismo, né? Um discurso do MEI. Você é responsável pelo seu trabalho. Então, faça tudo, seja responsável por tudo, que a sociedade vai te aplaudir como um grande empreendedor que você é. Né? Isso é uma coisa que sempre me revolta muito assim, nos meus estudos, nas minhas observações. Como professora, nossa, é muito triste para mim. Eu sou professora há 30 anos, né? E eu vejo, assim, eu sempre acompanhei, porque eu sempre dei aula na graduação, fundamentalmente. Então, assim, eu vejo os alunos começando uma história de não só de exploração objetiva, né, nos seus estágios, nos seus empregos, mas absorvendo subjetivamente o discurso do empreendedorismo desligado, né, das condições de trabalho do coletivo. Então, eu acho que, por exemplo, o Byung-Chul Han também fala muito disso, né, na Sociedade do Cansaço, ele fala muito da questão do desempenho e tal. Nossa,
Silvia Federici, apontando lá até para a questão do trabalho feminino, né, que é a primeira forma de exploração do trabalho na história do Ocidente. Enfim, tem muitos autores pensando isso, mesmo que eles não falem diretamente dessa questão do mal-estar na cultura, no fundo eles estão falando do mal-estar na cultura contemporânea, né? Desculpe, é para continuar ou você tem alguma Não, fique à vontade, mas eu tenho, assim, eu tenho pesquisado também, né, essa questão da manutenção do laço social na contemporaneidade, né, das implicações subjetivas nesse momento, né, e o Zygmunt Bauman ajudou muito também a entender essas transições, essas mudanças que já vêm, assim, desde o fim da União Soviética, desde da redução do estado de bem-estar social, desde o fim do Muro de Berlim, né, começo de eras de incerteza, né, do empobrecimento dos referenciais simbólicos. Então, a Maria Rita Kell, né, psicanalista Maria Rita Kell, tem um texto dela que ela fala assim, usa o termo, né, o título é A Quinagização da Cultura, né, dos adultos que desejam recompensa imediata e permanente, né, o gozo imediato, a infantilização da sociedade, a falência do sentimento de coletividade. Lembro de Christian Dunker falando também sobre os sujeitos contemporâneos que não conseguem, o sujeito do excesso, não conseguem metabolizar as perdas, né, o excesso ali para encobrir as perdas, né? Eu acabei de dizer, no empobrecimento do recurso simbólico, o esvaziamento da interioridade, na redução das condições subjetivas do sujeito para essa negociação, né, que é permanente, que é delicada, que é singular, dos ímpetos do desejo e das barreiras civilizatórias. No Zygmunt Bauman, ele fala muito dessa inversão nesse equilíbrio, que ele vai dizer que na modernidade, lá que é citada pelo Freud, a liberdade era sacrificada em nome da segurança, e hoje é um outro lugar aí na balança, né? Do contrário, né? Então, que você falou no começo, né, ideia central do Freud nesse texto, do poder da comunidade, né, que você diz isso na página 95, o poder da comunidade para evitar a lei do mais forte, né, mas que esse poder da comunidade, né, o bem da coletividade, exige uma cota de sacrifício pulsional, né, e aí você citou, né, momentos na contemporaneidade que Eros está perdendo. Exatamente. E fala dessa dificuldade, né, de lidar com essa cota de sacrifício pulsional, né, esse acordo, né, entre desejo e civilizatório. Isso, eu não sei se você também percebe, assim, que tem ficado cada vez mais frágil, né, esses pilares que sustentam esses recursos simbólicos. Eu concordo plenamente com as tuas colocações. Eu acho que a gente está realmente vendo esse empobrecimento, né? A capacidade de negociar, eu diria, né? Negociar com mal-estar, porque é isso, né? Trata-se disso, né? Eu não iria nem tão longe, assim, em termos de tamanho, né? De grupos culturais. Eu tenho visto em situações muito mais prosaicas essa dificuldade. Por exemplo, uma reunião de condomínio. Sim. Né? Uma época eu fui do conselho do meu prédio, eu só pensava no mal-estar na cultura, entendeu? Porque era um prédio, nem é o prédio que eu moro hoje, graças a Deus. Porque o outro era barra pesada. Assim, 15 apartamentos e a gente não conseguia estabelecer coisas básicas, entendeu? Como
pode ter cachorro ou não pode ter cachorro, todo mundo há um consenso, aí alguém diz, não, mas eu sou a exceção, sabe? Eu posso ter cachorro porque meu cachorro é um poodle, ele não incomoda. Não incomoda a própria pessoa, incomoda os vizinhos. E assim, mas a pessoa parece que realmente entre liberdade e segurança, entre liberdade e a tranquilidade dentro do seu prédio, você prefere apostar na sua própria liberdade contra a tranquilidade do lugar onde você mora. É um exemplo simples, assim, né? A pessoa não abre mão do que ela acha que é um direito irrevogável dela, que isso aqui é muito dramático, né? Eu vejo em muitos lugares, nossa, reunião de universidade, sabe? Qualquer lugar onde você tenta encontrar um consenso do que seja melhor para o coletivo, você cai nas demandas individuais que desconhecem a necessidade do sacrifício pelo coletivo. Percebe? É muito... Nossa, eu confesso que eu ando até bastante cansada, porque eu dirijo, né, a Escola de Engenharia de Produção com ênfase em produção e cultura na Unirio, e eu até brinco nas reuniões, assim, gente, eu tenho que explicar o básico, né? Cada aluno tem as suas demandas, mas uma escola significa um coletivo de alunos, então você tem que ter uma regra que valha para todos para você conseguir operacionalizar o trabalho. Você não pode ter, se você tem 300 alunos, você não pode ter 300 regras. Uma para cada um. Você tem que ter uma que funcione mais ou menos, não vai funcionar bem. Eu sempre digo isso, vai ter sempre alguém chateado, contrariado, mas é a vida, né? É a vida. A gente tem que acatar o que é melhor para o coletivo para desfrutar da segurança. Mas a segurança, ela anda tão embaixo, né? É muito louco isso, né? Eu até fiquei pensando outro dia, estava vendo esse debate, né, eterno sobre segurança pública e tal, todo mundo falando do maior problema, né, assim, todo mundo fala tanto da segurança pública, mas a segurança pública tem uma dimensão subjetiva também, né? Para você ter segurança pública, você primeiro tem que respeitar o público, né? A vida em comunidade, aquilo que não é só para você. Né, um país extremamente individualista como o Brasil, privatista, né, que as pessoas assim ganham um pouquinho de dinheiro, já querem sair, ao invés de lutar pelo transporte público, querem ter um carro para fugir, entendeu? A gente tem uma fuga do coletivo para o privado e que só piora o público, né? No Brasil acho que isso é muito evidente, né? Muito evidente. E a gente tem isso por essa de só terminar, assim, desculpa, eu entrei num raciocínio assim. Então eu acho que a gente está realmente entrando num momento assim, de impasse, eu diria, para usar os termos do Freud, né, entre Eros e Thanatos, justamente por esse empobrecimento da capacidade de negociação. Entende? Da negociação com os outros. Né? Eu concordo plenamente com você, eu acho esse texto da Maria Rita Kell, a sinergização da cultura, brilhante, não é à toa que eu dedico, né, muitos comentários a ele no meu livro. Eu acho que o Richard Sennett, também, que eu cito, né, grande autor, na corrosão do caráter, eu acho que o Richard Sennett percebeu muito cedo, né, lá nos anos 90 ainda, o mundo do trabalho ia se tornar o que se tornou hoje, porque as pessoas iam internalizar o oportunismo, o individualismo, o suposto empreendedorismo. Enfim, acho que eu falei demais, desculpe. Não, a palavra aqui nunca é demais. Então é o seguinte, eu vou trazer outras questões que apareceram no seu livro, aqui já na parte final, né, que, né, a gente está falando hoje do império, né, do gozo imediato, né, o desejo de recompensa permanente, dessa infantilização da sociedade, citada muito bem pela Maria Rita Kell, que você cita muito bem,
duas questões importantes, né? Que Freud, em tempos de Freud, fim de século XIX, começo do século XX, era a falta, né? A falta que comprometia quando ele fala lá das restrições sexuais, não pode, não reprime, não vai fazer, vigia, isso tinha um efeito adoecedor para o sujeito. Do repressivo até uma caminhada para o permissivo. Então parece que hoje o problema não é exatamente a falta, mas a oferta de excesso que causa sofrimento no sujeito comum. Em algum momento, nas páginas finais, no capítulo final, você cita Zygmunt Bauman dizendo o seguinte, né, que o princípio de realidade está em baixa, tendo que se justificar o tempo todo para o imperioso princípio de prazer. Exatamente um exemplo que você colocou das incivilizadas reuniões de condomínio em alguns contextos, né? Que, assim, atacando a minha liberdade, né? Assim, eu tenho que ter esse campo, porque tudo bem. E aí, hoje, me parece que o problema não está exatamente na falta, que era muito citada num contexto de repressão e de vigilância, mas hoje, né, as questões trazidas pelo sujeito, a constituição dos sintomas dos sujeitos comuns no tempo contemporâneo, é a oferta, o excesso de oferta que tem gerado sofrimento. E o Bauman, né, ele corrobora, né, a seguinte reflexão, né, que o princípio de realidade está embaixo no tempo contemporâneo. O princípio de realidade tendo que se justificar o tempo todo por um imperioso princípio de prazer, como você colocou do caso da incivilizada reunião de condomínios, né, que o sujeito, a liberdade, né, de passar o meu direito, eu tenho que ter esse cachorro, sei, né, e o sujeito não consegue fazer essa negociação de que o cão pode prejudicar o outro trabalho, o barulho do cão pode prejudicar o trabalho. Mas, enfim, né, pensar hoje esse custo, né, dessa discussão entre a liberdade individual e o bem-estar aí da coletividade, como você bem colocou aí, né? E agora, né? A proposta é seu livro, né? Pensar as implicações do desejo do sujeito contemporâneo, que a gente não vai nem... Eu não sei se essa palavra globalização ela ainda cabe nessas discussões sobre contemporaneidade, né? Eu concordo com você, por isso que eu falei, o livro já tem um tempo, né? O livro de 2011, né? Naquele momento se falava muito, né, para caracterizar o mundo ocidental, ao menos, né, de globalização. Enfim, hoje em dia a gente já pode interpretar esse termo ou até, enfim, né, atualizá-lo com toda certeza, né? Mas só para a gente terminar com esse ponto que você, para o qual você chamou a atenção, né? O meu falecido pai dizia, segundo ele, isso é um provérbio taoísta. Eu nunca chequei, mas devia ser, porque ele gostava muito de estudar o pensamento taoísta. Ele dizia, olha, minha filha, dificuldades geram facilidades e facilidades geram dificuldades, né? O Bauman tem uma outra versão desse provérbio supostamente taoísta, que é ganha-se de um lado, perde-se sempre de outro, né? Ele fala muito disso no Mal-Estar na Pós-Modernidade, né? Em outras obras dele. Então, eu acho que isso é uma coisa, como eu disse, isso é uma âncora para a gente interpretar toda e qualquer configuração cultural. Acho que realmente é possível usar isso como chave de leitura de outras culturas diferentes da nossa, inclusive. Mas, falando da nossa, que é o que interessa, né, eu acho que essa caracterização que você fez a partir dessas leituras todas, do Bauman, enfim, né, eu acho que ela tem uma configuração assim, bem específica. E aí realmente há uma diferença entre 2011 e 2024 que eu acho importante marcar,
que é não só o sujeito continua privilegiando a liberdade em nome da segurança, em nome de um certo bem-estar da coletividade, acho que isso é muito evidente, isso não mudou, mas a gente tem uma camada que eu gostaria de terminar essa entrevista chamando atenção para isso. A gente tem uma camada ainda maior que é bastante problemática em cima dessa ilusão de uma liberdade permissiva mesmo, né? Aliás, o Jorge Bataille, num livro dele que é brilhante, chamado Erotismo, né? Ele tem uma frase que eu usei na minha tese de doutorado e que eu continuo usando muito, acho muito perfeita, que ele diz: toda dependência é uma faceta da interdependência que nós temos em relação aos outros, né? A gente nunca pode esquecer que a gente precisa dos outros. Eu acho que existe uma ilusão muito forte, muito narcisista, no sentido do narcisismo secundário, né? Robusto mesmo, assim. Não é o narcisismo normal, primário, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade onde o narcisismo é extremamente exacerbado, ou seja, o sujeito primeiro ama a si mesmo, ou ele é amado por alguém para poder amar. Ele não é capaz de lançar esse olhar ao outro. O olhar é sempre para ele em primeiro lugar. Eu acho que todos nós temos essa tendência porque vivemos nesse mundo agora, em 2024. E eu acho que, além dessa questão, enfim, não caberia aqui enumerar todos os fatores que corroboram isso, acho que o discurso, por exemplo, do empreendedorismo no trabalho reforça muito esse narcisismo exacerbado. Eu acho que o culto ao corpo, né? Você sabe disso, você pesquisa muito essa questão do corpo, culto a um corpo, né, que obedece a determinados padrões, mas eu acho que a questão da exposição nas redes sociais, né, as redes sociais, elas tornaram a fronteira, que era muito clara, por exemplo, ainda nos anos 70, 80, acho que isso foi muito até o final mesmo do século XX. Eu acho que havia uma fronteira entre privado e público, ou privacidade e exibição da própria vida, que era relativamente bem traçada, né? Hoje em dia a gente tem uma porosidade gigante, né, entre as questões que outrora seriam, exatamente nesse período, né, que eu caracterizo muito no livro, da globalização. Acho que essa fronteira era mais determinada entre privado e público, ou aquilo que deve permanecer privado, ou aquilo que deve ser levado a público, né? Isso é tão poroso hoje em dia. Eu confesso, assim, muito surpresa quando eu converso com amigos ou pessoas da minha família que são mais jovens do que eu, né, que estão ali na casa entre os 20 e os 30 anos, porque, por exemplo, as questões de relações íntimas, sexuais, elas viraram uma questão que é discutida no Instagram de cada um, né, assim, muito maluco, assim, né, tudo que essa geração mais jovem, aí, entre 20 e 30, faz hoje, né, essa fluidez entre ser hétero ou bi ou homo, isso existia, né? Eu tenho 54 anos e isso existia quando eu tinha essa idade. Só que eram questões íntimas, eram questões que não necessariamente precisariam vir a público, né? E hoje eu percebo, até estava conversando com uma amiga minha dessa faixa de idade sobre isso, que não só isso é uma questão que precisa ser externalizada de alguma maneira, como é obrigatório, não é que precisa, é obrigatório, uma questão superegóica, na verdade, percebe? Então, assim, o superego, ao invés de te proteger do olhar público, ele te obriga a se expor para o olhar público, e mesmo que a questão seja de fórum íntimo e privado.
Eu acho isso muito louco hoje em dia. Eu acho que isso é uma inversão muito típica da nossa época, né? Eu costumo brincar assim, eu tive avós muito pouco típicos, assim, tanto os meus avós paternos, isso é concreto, tá? Tô contando um pedaço da minha vida real. Assim, meus avós, imagina, um dos meus avós nasceu no século XIX ainda, 1889, entendeu? Pra você ter uma ideia. E os meus dois casais de avós, tanto paternos quanto maternos, eles se separaram numa época que ninguém se separava. Era raríssimo casais se separarem, né? E eles se separaram. Então, assim, eu tenho dos dois lados famílias muito atípicas e muito, entre aspas, libertárias em relação às relações amorosas, sexuais e tal. Mas nenhum dos meus avós ou avós saía por aí fazendo disso uma bandeira. Era uma questão íntima, né? Era uma questão que fazia com que eles tivessem que negociar, e era claro que eles tinham que negociar com o social, né? Hoje em dia, claro, não posso generalizar, mas eu fico um pouco preocupada, não só com um super eu que obriga as gerações a tornarem públicas as suas questões íntimas, mas também criarem, pior do que isso, uma ilusão de que não é preciso fazer uma escolha no âmbito íntimo. Eu acho que isso é uma cilada bastante grande, assim, que tem feito muita gente sofrer, né? Não ser capaz de fazer escolhas e bancar as perdas e ganhos advindas dessas escolhas. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. A última pergunta para a gente concluir é a seguinte: que você falasse brevemente sobre sua parceria literário-poético-musical com o Fausto Fawcett. Bom, nossa, o Fausto, sim, é um amigo já de décadas. Sempre conversamos muito, a gente sempre gostou de conversar um com o outro, apesar de sermos, é bom que se diga, pessoas bem diferentes, assim. Mas eu acho que é justamente a diferença que sempre deu liga na amizade, né? Isso também acontece bastante numa amizade que não é pela semelhança, mas pela diferença. E aí, assim, na verdade, a gente começou um projeto há muito tempo atrás, isso foi 2006, se eu não me engano. A gente começou a escrever cartas um para o outro. A gente, justamente percebendo essas diferenças, né, de opinião sobre a vida, sobre o mundo, mas percebendo também que afetivamente a gente sempre se deu muito bem, a gente começou a escrever. E, na época, a gente chamou esse projeto, que era meio vago, a gente não sabia se era, o que aquilo ia se tornar, né? Se as cartas iam virar música, se ia virar livro, enfim. Aí a gente deu um título lá, provisório. Esse livro, na verdade, existe, está registrado na Biblioteca Nacional, mas nunca foi publicado. Se chama Cartas entre uma humanista anônima e um robô efêmero, porque ele tem essa banda, né, Fausto Fawcett, os robôs efêmeros, e ele sempre brincou muito comigo pelo fato de eu ser uma humanista, uma pessoa que acredita, apesar de tudo, na humanidade, né? Ele sempre brincou muito com isso e tal, e aí eu brinquei, eu falei, então eu sou a humanista anônima, que é uma expressão que ele usa, eu já não me lembro em qual livro, mas acho até que em mais de um livro o Fausto usa essa expressão, né? A humanista anônima. Aliás, no livro mais recente dele, né, O Pesadelo Ambicioso, tem um primeiro conto assim, maravilhoso, né? Que eu acho que ele usa, se não me engano, também essa expressão. Enfim, então a gente ficou anos escrevendo e a gente chegou até a ter contrato com o editor uma época, e só que essas coisas da vida, né? O Fausto escrevendo 1000 coisas, compondo, eu dando aula, a vida é muito complexa, né? Falta tempo para tudo que a gente quer fazer. Aí a gente acabou que o contrato não rolou.
e a gente decidiu, para sacramentar de alguma maneira, né? A gente tinha já, sei lá, mais de 100 páginas escritas, de cartas trocadas sobre assuntos variados, digamos, cartas sobre variedades, né? Entre uma humanista anônima e um robô efêmero. A gente acabou registrando o livro, não me lembro exatamente quando que a gente fez isso, mas acho que foi lá por 2015, talvez um pouco antes, e deixamos para lá, assim, ficou ali para a gente fazer alguma coisa. Aí eu tive a oportunidade, em 2018, se não me engano, 19, acho que 2018, eu trabalhei junto com amigos, a Jéssica Klosterman, o André Sheik, num projeto chamado Ração Social. Era um projeto, não sei se você já viu, que está no Instagram. A gente fez 3 edições do Ração Social, que eram vídeos de 1 minuto. Era um projeto de vídeo arte, na verdade, né? E aí, a gente, na primeira edição, nós que estávamos fazendo a curadoria, também fizemos trabalhos, e aí eu resolvi recuperar uma carta, uma troca de cartas nossa sobre alcoolismo, que era um tema importante para a gente naquele momento. E aí a gente fez 2 vídeos, né? Eu, Fausto, e o Christophe Nonato, que era um aluno meu na época, que hoje em dia que é fotógrafo, enfim. Ele nos auxiliou, filmou e tal, e a gente usou as cartas. Então a gente tem lá no Instagram Ação Social, se não me engano, 2018, se não for o 2018 é o outro, que é só Ração Social. A gente tem 2 vídeos, né? Um é o Fausto lendo uma carta e o outro sou eu. Então a gente tem essa parceria nos vídeos, no livro. E aí eu, depois de cantar no chuveiro a minha vida inteira, e cantar, tendo aulas mesmo, comecei a fazer aula de canto, se não me engano, em 2015, 2014, 2015, e aí chegou um momento que a minha professora, a Ana Dami, botou muita pilha, falou, pô, você já pode cantar, não vou mais te dar aula não, vai cantar, vai gravar, vai fazer show, porque já tem aula há muito tempo. E aí, Aí veio a pandemia, justamente no período que eu estava pensando em gravar. E aí, de fato, comecei gravando músicas em alemão, e aí comecei um tempo depois, a gravar umas músicas de uma dupla, o Eugênio Dale e a Sueli Mesquita, que fizeram uma época um disco chamado, a dupla deles chamava Gil e Baco, é um disco maravilhoso, também recomendo que todo mundo escute. E eu me apaixonei por esse disco e resolvi regravar, né, algumas canções deles. E aí, quando eu estava gravando De Repente Te Amo, o produtor, que é o compositor também, o Eugênio Dale, ele teve a ideia, na verdade, ele sabia da minha amizade com o Fausto, das nossas eventuais parcerias artísticas, falou assim, poxa, por que você não chama o Fausto para participar da faixa? E eu achei genial a ideia, achei que ele nem fosse aceitar, porque afinal de contas era a primeira música que eu estava gravando, não era a primeira música que eu estava gravando, mas ia ser uma das primeiras que eu ia lançar. Falei, bom, o Fausto vai me mandar procurar minha turma, né, crescer na vida musical para depois pedir participação dele em faixa, mas, para minha surpresa, o Fausto curtiu e falou, não, vamos nessa, vou gravar então uma participação. E aí ele escreveu, o processo foi muito bacana, porque eu gravei primeiro, né, com a produção do Eugênio Dale, a gente deixou um espaço, né, na mix para o Fausto preencher do jeito que ele achasse melhor, e ele escreveu o texto. Escreveu e leu o texto, e aí o Eugênio fez, nós, né, fomos pensando onde é que o texto entrava na canção. Foi assim que funcionou. Aí gostamos do resultado, nós dois, eu e Fausto, e aí eu falei, bom, quer fazer outra? Aí tinha algumas outras gravadas já, que eu ainda não lancei, eu estou para lançar.
E ele gostou da Suspeita, que foi a segunda que nós lançamos, né? Então, por enquanto, a gente tem o De Repente Te Amo, e na Suspeita foi a mesma coisa, né? Eu gravei, o Eugênio Dale produziu, fez o arranjo, e a gente pediu ao Fausto um texto e uma leitura, uma fala dele desse texto. E assim fizemos, lançamos, e aí fizemos uma outra que ainda vai ser lançada, né? Por enquanto a gente está com uma inédita, que eu acho que eu gosto demais dessa música, que se chama Até Que Chova Dinheiro. Estou bem ansiosa para lançar, mas enfim, como eu faço muitas coisas, eu tenho que ter muito tempo para lançar também. Tem que ir meio devagar na música, porque o tempo é bastante restrito, né, entre um compromisso e outro aí na universidade. Mas é isso, a história é essa, e a gente está contente com a parceria. Pretendemos fazer outras, né? Seguir aí nesse caminho. Bom, bacana saber que esse encontro das diferenças, como você colocou, né, o encontro do robô efêmero com a humanista, né, frutificou, Anônimo, né? né? Exatamente, foi assim um encontro muito muito fértil, muito produtivo. Então, Nina Sarodi, agradeço imensamente a sua participação, a sua colaboração, né, o material do seu livro que você assim, acabou de esmiuçar, né, é de grande contribuição para nossos ouvintes, aqueles que têm interesse pela psicanálise, que não são psicanalistas, mas têm interesse, aprecia e quer conhecer a sua obra. Também ela será uma importante porta de entrada para quem deseja conhecer a psicanálise e compreender o sujeito contemporâneo e suas inquietações. Então, para todos que nos ouvem, um abraço e até o próximo episódio.